Olá, que Deus abençoe a todos, que Deus dê entendimento para o que você vai ouvir aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te provar aqui, através dessa live, o porquê que muitas pessoas saem da igreja. E hoje você vai descobrir. Em primeiro lugar, está escrito em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o diabo cega o entendimento das pessoas. Segundo lugar, no Salmo número 1, diz assim: feliz, bem-aventurado, aquele que não se assenta na roda dos encanadores, que o prazer dele está na lei desse livro aqui. A lei do Senhor é a lei da Bíblia. Então ele não dá ouvido para ninguém a não ser a Bíblia. Esse já é o primeiro passo. Quando ele desobedece isto e começa a dar ouvido a pessoas que saíram com mágoa da igreja, porque se saiu 5, 6 vezes, 7 vezes ou 2 vezes, é sinal que tem mágoa. Ninguém sai de uma igreja por querer trocar de igreja, principalmente aqueles que foram ingratos, aqueles que gostam no prato, que não reconhecem como é que ele chega a primeira, segunda vez na igreja, entendeu? Então, toda vez que essa pessoa sai, com certeza foi o diabo, porque Mateus 13 diz assim: todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o diabo e tira o entendimento, tá? Lê na tua Bíblia, Mateus 13, versículo 19. Entendeu? O diabo tira o entendimento da pessoa, sabe que a pessoa não ainda é batizada com o Espírito Santo, ela não tem ainda entendimento, então ele vai lá e se aproveita, se prevalece que a pessoa não tem interesse em aprender as coisas espirituais e tira a pessoa da igreja, faz a pessoa olhar até o pastor com maus olhos e não gostar daquilo que ele está pregando, porque esse é o papel do diabo, porque também está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Outro detalhe também que ele tira muitas pessoas da igreja, quando a pessoa olha o pastor com maus olhos, tá? Quando o pastor, ele olha, quando a pessoa olha o pastor com maus olhos, com certeza ele tem liberdade de tirar aquela pessoa da igreja. Porque aqui no capítulo 10 de Mateus diz assim: quem recebe um profeta, que é o pastor, na qualidade de profeta, receberá galardão do profeta. E quem recebe o justo, na qualidade do justo, receberá galardão do justo. Então, quando a pessoa olha com bons olhos, porque a Bíblia diz: se os teus olhos são bons, todo o teu corpo está iluminado. Se os teus olhos são maus, teus olhos vão estar em trevas. Então, quando você tem os olhos bons, os olhos iluminados, você vai aceitar aquele pastor, tá? Porque ainda diz mais: qualquer que tiver dado só um copo de água a um desses meus pequenos, em nome dos discípulos, em verdade eu te digo que de modo algum vai perder seu galardão. Quer dizer, Jesus está dizendo: de modo algum você vai ficar sem receber a bênção. Então, quando você é bem recebido, com bons olhos, você aceita aquele conselho do pastor, com certeza vai vir o teu galardão. O galardão é bênção, entendeu? Então, a terceira coisa é o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Que aqui já te resume de todas essas três coisas, tá? No capítulo 5, versículo 37, está escrito assim: depois disso levantou Judas, o Galileu, nos dias de alistamento, e levou muito povo atrás dele. Mas esse também acabou o quê? Perecendo. Perecer quer dizer, morreu. Morreu na fé, tá? O diabo já pegou aí fora aí, infelizmente, tá? E todos aqueles que deram ouvido. Por isso que eu tenho visto as pessoas que saem aqui da nossa igreja, tá muito difícil de ver pessoas bem. A maioria estão derrotadas, com problema do casamento, com problema de saúde, o trem tendo atropelado a pessoa com carro e tudo na linha do trem, que quase que morreu, pessoas doentes, pessoas que não têm mais força para voltar,
pessoas que estavam aqui, estavam estrupando menina menor, de criança, outros ficando loucos, como agora nesse último culto aqui, chegou um afastado daqui louco, gritando dentro da igreja, que já teve na igreja, tá? Outros lá no hospital regional, louco, porque rejeitaram a palavra de Deus. A Bíblia fala em Mateus 12:31 que todos os pecados são perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem mais perdão, não tem mais. E quando é que essa pessoa, quando é que ocorre isso com a pessoa? Quando ela olha com maus olhos a palavra de Deus. Ela não aceita, todo mundo erra, menos ela. O espírito que o diabo colocou ali foi o espírito de orgulho. Ela não quer estar por baixo, ela quer estar sempre por cima. E é por isso que muitas pessoas saem da igreja. E diz mais aqui no Atos, no capítulo 5 de Atos, versículo 38, diz: agora digo, larga de mão esses homens aí, deixa esse pastor, porque se esse pastor ou esta obra é do homem, ela vai se acabar. Mas, olha o detalhe, mas se é de Deus, tu não vai poder se levantar contra essa obra. Para que não aconteça, tu ser também achado combatendo contra o próprio Deus. Então é por isso que o diabo luta para tirar as pessoas da igreja. Faz a pessoa ficar cega, não reconhecer como é que chegou ali, tá? Pessoas que chegam com os filhos, tudo destruído, paralítico, ou a filha tentando se matar, o homem foi curado de coronavírus, o homem já era para estar morto com toda a família do acidente de automóvel, que ia matar toda a família. O diabo não deixa a pessoa ouvir. O diabo não deixa a pessoa ouvir a palavra de Deus. Ele faz as pessoas ouvir a palavra de Deus por ofensa. Está aí, meu amigo, minha amiga, a razão por que muitas pessoas saem da igreja. Por isso que para te vencer o diabo, tu tem que trabalhar com isso aqui, ó, com inteligência. Tá entendendo? Eu cheguei aonde eu estou aqui por causa da minha inteligência que o Espírito Santo colocou na minha cabeça. Porque se não fosse ele, hoje eu não tinha chegado onde eu estou. Então aqui está bem claro, se você acha que esse pastor está errado, olha os frutos dele. Jesus disse, a árvore se conhece pelo fruto. Aqui no Atos 5 já diz tudo, tá? Mas se essa obra ou esse homem é de Deus, tu não vai poder destruir ele, tá? Para que não aconteça tu ser reconhecido combatendo contra o próprio Deus. Olha o perigo quando tu combate contra o próprio Deus. Você saiu da igreja com mágoa por causa da palavra de Deus, que a palavra de Deus não fui eu que escrevi, não foi pastor nenhum que escreveu, bispo nenhum escreveu, é Deus falando, tá? Você não vai conseguir ser feliz aí fora. Você corre o risco de o diabo te matar aí fora. Porque o único pecado que não tem perdão é você sair da igreja por causa da palavra de Deus, tá? Tem uma mulher aqui, endemoniada aqui, que ela já saiu daqui 7 vezes e está sempre tentando fazer a cabeça das outras pessoas que estão aqui, tá? Você tem que cuidar, que isso é o diabo. Porque não é normal uma pessoa sair 7 vezes de uma igreja com mágoa de pastor, tá? Mas isso aí, meu amigo, eu não vou ficar triste, porque isso aí tem que acontecer. A Bíblia diz que os apóstolos de antigamente eram perseguidos e ameaçados, presos e açoitados. Contudo, nós temos que se alegrar por ter sido considerado digno de sofrer por amor do nosso Senhor Jesus. O mundo não entende isso aí. Eles não entendem que a pessoa tem que ser perseguida, tem que ser odiada. O problema é a pessoa. O problema é a pessoa, porque o profeta, o pastor vai só crescer, tá? Ele vai só crescer. Não pensa que a mágoa dessas pessoas que sai, que vai destruir o pastor, que não vai conseguir, porque a obra não é do homem. Ele está combatendo em vão. Ele está combatendo contra o próprio Deus. E é impossível ele ser abençoado. Mas o conhecimento do nosso Senhor Jesus hoje mudou.
Veja o exemplo dos soldados, quando eles vão para a guerra, dispostos a dar a vida pelos seus pais, são tidos como heróis. Quando morrem no campo de batalha, ou muito mais recebem os soldados da fé por não terem nada a perder nesse mundo, porque eles entregam a vida dele a serviço do reino de Deus. Então eu não estou preocupado que você está se levantando contra mim, que você está torcendo para me destruir, porque você está, na verdade, você está me abençoando. Quanto mais você me perseguir, mais eu vou crescer. Porque é Bíblia, está aqui, leia a Bíblia. É bíblica. Não adianta tu querer combater contra o pastor. A não ser que o pastor estiver no pecado. Se o pastor estiver fazendo coisa errada, botando coisa que não está na Bíblia aqui, vai chegar a hora que Deus vai cobrar. Nem que seja no dia do juízo, que ele vai dizer, mas em teu nome nós curemos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós abrimos mais de 10 mil igrejas no Brasil, e Jesus vai dizer para ele, te aparta de mim, que eu não te conheço. Tá? Porque não adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder ela a si própria, tá? O que adianta? Ganhar as pessoas, tu e você mesmo, ir para o inferno. O pastor que faz coisa errada aí, tá cheio de escândalo aí, tá? Tá morrendo pastor aí, atropelado por uma moto aí, acidente de automóvel, pastor na cadeira de roda, tá entendendo? É isso que você tem que ver. E antes de você ouvir a voz do diabo aí fora ou na internet, vê como é que tu chegou a primeira vez. Vê o que aquela igreja ali te ajudou ou não. Amém? Espero que Deus tenha abrido a tua mente, que Deus venha te dar entendimento. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, no capítulo 1, que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberadamente. Deus vai te dar entendimento para ti. Mas não dá ouvido para os encarnaçadores aí. Quem saiu com mágoa, tu já tem que entender que a mágoa é do diabo. Tu está conversando com o próprio diabo, tu fica dando ouvido para essas pessoas aí, tu está dando ouvido para o diabo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você concorda com essa live, se inscreva no meu canal aí, que Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém?